Nos anos 70, o Shah do Irã era atacado sem parar pela mídia ocidental como sendo um autoritário e um homem déspota. Manifestações aconteciam frequentemente querendo derrubar o seu governo. De fora, o Ayatollah Khomeini pregava contra esse homem, esse impuro, esse satã que tão mal fazia para o país. O Ayatollah Khomeini terminou recebendo imenso apoio ao redor do mundo, retorna para o Irã, depõe o Shah e cria a democracia no Irã. Foi isso que aconteceu? Acho que não. Vou contar sobre essa figura lastimável que foi o Ayatollah Khomeini e o mal que ele fez não só para o Irã, mas para o mundo todo. Ruhollah Khomeini nasceu em 24 de setembro de 1902. Ele era neto e filho de mulás. Mulás são as autoridades religiosas dos xiitas. Xiitas e sunitas são os dois principais ramos do islamismo. Tem um vídeo aqui no canal que explica essas diferenças. A grande maioria dos muçulmanos são sunitas, mas os xiitas são significativos e são majoritários justamente no Irã. Pois bem, quando ainda jovem, o pai dele, que era um mulá importante, foi assassinado por motivos políticos. Ele cresceu então com a mãe, com os irmãos e desde cedo foi encaminhado para escolas religiosas. No início dos anos 20, ele vai estudar em Qom, que era a principal cidade, o centro religioso e onde se produziam os textos relacionados ao xiismo. Aqui vou fazer uma paradinha na história do nosso Ayatollah e vou explicar um pouco a situação do Irã. Pois bem, a Pérsia, que era o nome daquela região, no finalzinho do século XVIII, 1796, tem um golpe e assume a dinastia Qajar. Essa dinastia vai governar a Pérsia por muitos anos, mas era uma dinastia de reis ou de chás muito fracos, incompetentes, que se meteram em guerras equivocadas e acabaram sofrendo inúmeras derrotas para duas potências principais. A Rússia, dos czares, que acabou tomando uma região que ficava ao norte da Pérsia, onde hoje é o Uzbequistão, Turcomenistão, e também para a Inglaterra, que ocupava o Afeganistão, que acabou também tomando um pedaço da antiga Pérsia. Esses chás acabaram fazendo acordos com a Rússia e com a Grã-Bretanha, de certa maneira se submetendo às suas ordens, submetendo a Pérsia, embora permanecessem no comando, tornaram-se muito submetidos a essas duas potências. Em 1906, acontece uma revolução constitucionalista. Grandes partes da sociedade se unem e forçam, então, o Shah da época a aceitar um parlamento e uma constituição. Ele perde muito poder, mas em 1907 acontece uma invasão pela Inglaterra e pela Rússia, que de certa maneira ocupam a Pérsia, ficando o norte sob o comando da Rússia e o sul sob o comando da Inglaterra. Vem a Primeira Guerra Mundial, o Irã se torna palco na Primeira Guerra Mundial, os alemães tinham interesses na região. Com o final da Primeira Guerra Mundial, os russos e os ingleses se retiram da Pérsia. O Shah continua Shah, o parlamento volta a funcionar e agora a gente tem a União Soviética, que passa então a apoiar uma revolução radical, uma revolução bolchevique no Irã e para isso estimula a criação de um partido comunista, financia uma série de insurreições, enfim. A Pérsia torna-se um país extremamente instável. Em 1922, um golpe de Estado pelos militares fecha o parlamento e acaba com aquela confusão. Uma junta de militares é formada e um governo é organizado. Surge o personagem, um general importante, Reza Khan. Ele primeiro é ministro da guerra, depois ele se torna primeiro-ministro, se torna um primeiro-ministro muito forte, ele vai reorganizar o exército e vai conseguir estabilidade na região. Em 1925, ele decide depor o último Shah, Qajar, e forçar o parlamento a nomeá-lo Shah. E aí ele muda seu nome para Shah Reza Pahlavi, para ficar mais ligado às dinastias que governaram a Pérsia até aquele tempo. Ele vai iniciar uma mudança radical daquela região. O seu modelo é Atatürk, o homem que está mudando a Turquia, que tinha deixado de ser Império Otomano, tinha se tornado Turquia, e aonde Atatürk está modernizando o país, tirando o país do atraso, e Reza Pahlavi entende que o que ele mais precisa fazer é afastar o Estado da religião. Ele então fecha os tribunais religiosos, autoriza a abertura de escolas laicas, aonde os alunos vão ter acesso a livros e manuais e não somente ao Alcorão, autoriza a criação de uma justiça comum e não apenas a justiça religiosa, e como eu falei, foi proibida, faz uma série de modernizações, autoriza a alfabetização das mulheres, o que não existia naquela época, e vai dando bastante espaço. Ele quer de toda forma tirar o poder dos clérigos que tinham esse poder exacerbado. Mas o que vai deixar os clérigos mais irritados, mais nervosos, foi o que ficou conhecido como o despertar das mulheres. Ele, por exemplo, termina com a obrigação de que as mulheres usem véus. Ele autoriza que as mulheres possam ter acesso a todo tipo de atividades,
às escolas, aos esportes, à política, aos cargos públicos, que elas possam usar as roupas que elas quiserem. Enfim, causa, evidentemente, ódio dos clérigos. E é muito importante, foram essas mudanças iniciais feitas por Reza Pahlavi no final dos anos 20 que mudaram a perspectiva da mulher naquela região. Em 1935, ele decide mudar o nome do país e cria o Irã, deixando de ser Pérsia. Por quê? Porque ele considerava que Pérsia não era um nome adequado para aquele país, porque nem todos eram persas, e que Pérsia tinha sido um nome dado pelos estrangeiros, e que Irã representava de forma mais adequada o país dos arianos. Eu não vou aqui fazer todo um estudo de fonética, mas é isso que Irã quer dizer, o país dos arianos, que teria a ver com as origens, então, daquele povo que lá vivia, e que também englobava de maneira mais completa aquele país. Passa a ser então o Irã. Nesta época também são descobertos os campos de petróleo, o que gera um imenso interesse da Inglaterra, que cria uma empresa, a empresa de petróleo anglo-iraniana, que de iraniana tinha pouco, apenas o fato de que o petróleo vinha de lá, mas ela era majoritariamente inglesa e o Irã ficava com muito pouco do dinheiro dessa exploração, mas dinheiro suficiente para desenvolver o país de maneira positiva. No início da Segunda Guerra, Reza Pahlavi decide ficar neutro, não quer se indispor nem com alemães, nem com ingleses, nem com a União Soviética, mas a União Soviética e a Inglaterra pressionam, porque querem usar o Irã como um lugar para poder ter bases e poder inclusive usar o petróleo, evidentemente. Em 1942, forçam a renúncia de Reza Pahlavi e que seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, assuma como Shah. Então, a partir de agora, eu vou falar Shah Reza Pahlavi me referindo ao filho, que tinha 22 anos e assume como Shah. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o Irã inicialmente se coloca como neutro, mas claramente não alinhado à União Soviética, até pelo problema do Partido Comunista, que continuava sendo um partido de oposição ao governo. Aos poucos, ele vai se direcionando mais aos Estados Unidos e ali, no começo dos anos 50, acontece uma eleição e ganha, como para primeiro-ministro, um homem extremamente nacionalista, com grande carisma, com grande liderança, e esse primeiro-ministro decide nacionalizar o petróleo e a empresa, passando toda a exploração do petróleo para as mãos dos iranianos. É claro que os governos ingleses e americanos não ficaram nada felizes. Você já deve ter ouvido falar que naquela época a CIA americana e o MI6 inglês eram especialistas em se organizar para derrubar governos que atrapalhavam a vida deles, e é o que acontece. É articulado um golpe e esse primeiro-ministro é derrubado, o Congresso é fechado e o Shah aproveita para concentrar mais poder em suas mãos. Mas no fim das contas ele acaba se dando bem, porque o que ele faz? Ele desnacionaliza a empresa, mas mantém na mão do Irã um percentual muito maior do que o Irã tinha antes, que vai fazer com que ele, em primeiro lugar, e seu país enriqueçam. A partir desse momento, ele vai promover um grande investimento na infraestrutura, vai construir indústrias, vai construir estradas, vai construir habitação, e o Irã vai se tornando um país com muito mais aparência de ser um país da Europa do que a gente imaginaria de um país da Ásia. As mulheres usam saia, os homens usam paletó, os jovens fumam, as pessoas sentam misturadas nas mesas, nas universidades a gente tem mulheres dando aula, mulheres assistindo, enfim, e as pessoas que são religiosas podem usar suas roupas e ter os seus hábitos religiosos. Se você estivesse em Teherã no final dos anos 60, aqui tem algumas imagens, você poderia ver essas imagens em qualquer cidade europeia, né? Podia ser Paris, podia ser Londres, podia ser Berlim, mas era Teherã. Em 1963, o Shah Reza Pahlavi lança o que ele chamou de Revolução Branca, que foi uma ampliação ainda maior dos direitos para as mulheres. Por exemplo, a idade mínima para uma mulher poder se casar passa a ser 18 anos, deixa de ser 12 anos. As mulheres passam a poder votar. A alfabetização passa a ser um objetivo universal para todos os habitantes do Irã. As mulheres podem pedir divórcio, podem ter a guarda dos filhos. E ele também lança um programa de reforma agrária, de maneira a dar terra para pequenos proprietários que estavam empobrecidos. A parte da Revolução Branca, ou seja, de dar os direitos, de permitir mais liberdade ainda, foi muito bem sucedida. Forma-se uma grande classe média, acesso à educação, enfim, funciona muito bem nas grandes cidades. Mas a reforma agrária acaba não dando muito certo. Aqueles camponeses eram muito simplórios e não sabiam como cuidar de pedaços de terra maiores. Além disso, a aristocracia do campo fica, obviamente, extremamente incomodada em ter que perder terra para esses pequenos proprietários. Então, ao mesmo tempo que acerta de um lado, erra de outro. Voltemos ao Ayatollah Khomeini. Como eu falei para vocês, nos anos 20, ele foi para Qom, que era o principal centro religioso e filosófico dos xiitas. Já no comecinho dos anos 30, ele tinha se tornado uma das maiores autoridades e ganha o título de Ayatollah. Com isso, ganha um protagonismo muito grande e passa a escrever publicações e ser muito respeitado. Ele vai seguir nessa toada, vai estar sempre sendo um crítico contumaz do primeiro Shah e também do segundo Shah, ainda mais. E em 63,
depois, quando acontece a Revolução Branca, ele vai liderar grandes protestos, grandes mobilizações populares contrárias ao Shah. O exército, obviamente, vai reprimir essas manifestações, pessoas vão morrer, o que vai tornar as manifestações mais fortes. Enfim, cria-se uma instabilidade e o Ayatollah acaba sendo preso por essa mobilização, é condenado à morte, permanece preso e em 64 ele é expulso, exilado do Irã e ele vai morar no Iraque, na cidade de Najaf, a capital, a cidade religiosa mais importante xiita dentro do Iraque, que na época era governado já por Saddam Hussein, sunita. Porém, o Iraque tinha uma grande população xiita. De lá ele vai permanecer com muitos adeptos, liderando de longe protestos contra o Shah e o que ele acusa de ser uma subversão dos valores islâmicos. A partir dos anos 70, começam a crescer as críticas à ausência dos direitos humanos, o que realmente, de certa maneira, era verdade. Existia uma polícia secreta que perseguia inimigos do sistema. Embora as pessoas tivessem liberdade para ler os livros que quisessem, para escutar músicas, para ir para a universidade, para viajar, havia uma censura a quem fosse radicalmente contra o governo. Inimigos do governo eram presos, muitas vezes torturados e muitas vezes mortos. Verdade verdadeira e inquestionável, mas num ambiente de liberdade, de direitos civis para muita gente. E aqui é importante, de novo, destacar o papel do Partido Comunista no Irã e dos intelectuais que são articulados junto a isso. Esse movimento contrário ao Shah é todo organizado e todo estimulado no mundo ocidental por essa fatia da oposição contra o Shah e que se usa do Ayatollah e do seu discurso religioso, do seu discurso quase místico, para promover essa antipatia ao Shah. Essa antipatia vai crescendo, vai se criando na opinião pública mundial um olhar muito crítico. Quando o presidente Carter assume nos Estados Unidos, com todo um discurso de defesa dos direitos humanos, o Shah torna-se um dos seus principais objetos de crítica. O Irã, cheio de manifestações, constantemente em ebulição, provocadas pelas diversas oposições, o Partido Comunista, os religiosos, principais forças da oposição, além de liberais, de socialistas, o Ayatollah Khomeini no Iraque, que acaba inclusive sendo expulso do Iraque ali por setembro de 78. Saddam Hussein cansa de ter aquele líder xiita atormentando, e aí ele vai morar em Paris, onde é incrivelmente bem recebido pela esquerda parisiense, tratado, inclusive, grandes luminares da esquerda, como Sartre, vão visitar, elogiam o Ayatollah Khomeini pela sua visão humana, a necessidade de mudança no Irã, e o Shah descobre que está com câncer. A situação vai se tornando cada vez mais crítica, e aí a gota d'água é quando é publicado um artigo num dos jornais muito próximos do governo, acusando o Ayatollah e um dos seus filhos de terem cometido crimes muito vis. Aí acontece um imenso levante dos clérigos, que são obviamente apoiados pelos comunistas, pelos estudantes, pelos intelectuais. A situação vai ficando cada vez pior, o exército reage, mata pessoas, as pessoas carregam seus mártires, e no começo de janeiro de 79, o Shah abandona o Irã e vai para outro país buscar tratamento e também asilo. No dia 1º de fevereiro de 79, num voo fretado da Air France, o Ayatollah Khomeini, o salvador do Irã, chega a Teherã. 4 dias depois, ele anuncia a criação de um novo governo, que tem no seu governo todas as forças da oposição que haviam participado da Revolução Islâmica, que ia restaurar os direitos humanos, a liberdade no Irã. Inclusive, o primeiro-ministro era um homem da política, um homem de centro-esquerda, mas, simultaneamente, começa uma campanha de vingança terrível. Os clérigos e os religiosos prendem, torturam e executam milhares de iranianos que tivessem qualquer ligação com o antigo governo do Shah. Bastava ter sido um burocrata, trabalhado no governo, não precisava ter sido ministro, não precisava ter sido secretário, bastava ter ligação. Milhares de pessoas são sumariamente torturadas e mortas ao longo de meses. Quando chega julho, o Ayatollah decide que está na hora de fazer uma purificação. Instala, então, o início da islamização definitiva do Irã. Todos os outros aliados são presos, são mortos, em especial os membros do Partido Comunista, que havia liderado a difamação contra o Shah, que havia estimulado o apoio ao Ayatollah Khomeini na França e no mundo. Todos os líderes são presos, a maior parte deles é morta e é destruído completamente o Partido Comunista no Irã, e o Ayatollah Khomeini determina o retorno da lei islâmica. As mulheres passam a ser obrigadas a usar véu, são proibidas de participar de inúmeras atividades, proibido ler e ouvir música
música ocidental, o Alcorão passa a ser a única base de ensinamento. Enfim, o Irã retrocede muito do ponto de vista humano, do ponto de vista dos direitos humanos e se torna uma teocracia. Em 79, acontece a invasão da embaixada americana com total apoio do Ayatollah Khomeini. Dezenas de pessoas são feitas reféns nessa embaixada, vão ficar quase um ano como reféns. Esse é um episódio que está, por exemplo, no filme Argo e em várias outras histórias. Depois, em 1980, começa a guerra Iraque-Irã. Em diversos momentos houve a possibilidade de terminar a guerra, mas o Ayatollah insistiu que a guerra continuasse, porque a guerra permitia a ele unificar o país, o inimigo externo, e crescer o seu poder. A guerra termina durando 8 anos, matando centenas de milhares de jovens iranianos, em especial, que foram para a guerra, mas também população civil, ruim para a economia. E a partir de 88, não há mais qualquer tipo de oposição e qualquer tipo de questionamento à autoridade absoluta do Ayatollah Khomeini e principalmente dos ayatollahs que o cercam. O Irã se tornou a potência xiita do mundo. Mas não fica por aí. Se fosse até aqui, teria sido muito ruim para os iranianos. A gente lamentaria muito. Mas é pior, porque a partir desse momento, o Irã vai se tornar o financiador de inúmeros grupos terroristas pelo mundo. Portanto, muito do desequilíbrio que o mundo vai viver a partir dessa época decorre desta revolução que aconteceu no Irã. Você muitas vezes vai ver textos falando da revolução do Irã. A revolução do Irã foi um dos piores retrocessos do século XX. Um país que sim, tinha problemas, sim, o Shah era um ditador, mas como qualquer rei, sim, havia uma polícia secreta que prendia alguns opositores, mas vejam as imagens do que era o Irã nos anos 60 e nos anos 70. Liberdade, crescimento intelectual, crescimento econômico, uma série de benefícios. Hoje, desde o final dos anos 80, é uma teocracia. É um país onde uma moça tira o véu na rua e é morta a pancadas, como a gente recentemente, infelizmente, testemunhou, e outras atrocidades que a gente sequer fica sabendo. Pois bem, o pior é que passou a financiar o terrorismo mundial. Diversos grupos passam a agir pelo mundo, diversos atentados vão acontecer, e isso vai levar também ao surgimento de grupos sunitas que decidem se contrapor aos grupos xiitas, e também vamos ter grupos terroristas sunitas. Ou seja, o Irã se torna o patrono do mal. Pode parecer exagerado, mas infelizmente é a verdade. O Khomeini vai morrer em 1979, mas a sua herança foi essa, porque a partir dali outros ayatollahs vão sucedê-lo e a gente vai ter o Irã como esse lugar de financiamento do terrorismo e um lugar onde a sua população vive dessa forma. É uma tragédia que esse homem, o Ayatollah Khomeini, idolatrado por alguns, mas infelizmente dono de uma herança trágica.